outros conceitos sobre desenho. Equilíbrio. Olá, pessoal! Vamos falar sobre um dos elementos utilizados em qualquer composição pictórica, gráfica, qualquer composição artística e que influencia diretamente o espectador, que é o equilíbrio. Todos nós temos um senso de equilíbrio inerente. Então, se a gente olha uma composição e parece que alguma coisa não se encaixa, a gente já sente um desconforto, porque uma composição equilibrada provoca uma sensação agradável ao olhar, mas o desequilíbrio provoca o desconforto. Então, se a gente olha uma composição e sente esse desconforto, verifique, analise os elementos visuais que estão representados, se eles estão em equilíbrio. Porque às vezes é isso que causa esse desconforto na gente e essa é uma forma da gente estar atento para toda aquela produção que a gente vier a fazer, prestar atenção se nós estamos trabalhando adequadamente com o equilíbrio. Equilíbrio é um arranjo estável do peso visual dentro da composição. Então, quando os pesos desta composição, destes elementos que você selecionou, estão equilibrados, você não vai sentir o desconforto. Mas se eles estão desequilibrados, você vai perceber que a obra tende a pesar para um lado mais do que para o outro. Então, determinar quais são os pontos de tensão da composição é fundamental logo no esboço, logo no momento em que você elabora, em que você distribui os elementos que você quer retratar. Então, você verifica se você tem elementos volumosos, elementos contrastantes, figura e fundo numa relação harmônica. Tudo isso vai influenciar no equilíbrio final da produção. Verificar se estão dispostos de forma que as forças estejam distribuídas. Então, elementos muito volumosos, elementos muito contrastantes devem estar em posições estratégicas dentro de uma composição. Eles devem estar distribuídos. Assim, você vai distribuir os pesos dentro da composição. As forças dessa composição estarão bem distribuídas. E para isso você tem que considerar todos os objetos retratados, as cores que você utilizou, os contrastes que eles estão provocando um ao lado do outro, as formas que você utilizou, formas muito grandes, formas muito pequenas, formas que chamam mais atenção do que outras, têm que estar bem distribuídas nessa composição. E os espaços, nunca esquecendo que figura e fundo conversam o tempo todo e apresentam peso que vai influenciar no equilíbrio e na harmonia final da composição. E nós temos um recurso que é a simetria, para a gente conseguir um equilíbrio simétrico. É a forma mais fácil de equilibrar e consiste em repetir os mesmos motivos ao dividir a obra em um eixo imaginário. Então, quando você olha para uma obra e traça um eixo, que pode ser tanto vertical, como horizontal, como diagonal, de um lado e do outro, eles são praticamente iguais, ou seja, possuem o mesmo peso, são as mesmas formas, as cores também são as mesmas. Assim você consegue um equilíbrio simétrico, pela repetição de um lado e do outro desse eixo imaginário. Nessa obra do Kazimir Malevich, chamada Quatro Quadrados, ele conseguiu o equilíbrio por meio da simetria. Por quê? São basicamente 2 quadrados brancos e 2 quadrados negros. Se você dividir a obra em diagonais tanto de um lado quanto do outro, você vai ter a mesma imagem, portanto, é um equilíbrio
simétrico. Então, por isso que a gente considera que é a maneira mais fácil da gente conseguir o equilíbrio, porque basta repetir um lado e o outro. Mas é claro que a maneira mais fácil nem sempre é a melhor, porque ela pode causar monotonia. Então, você tem que verificar, eu acho que é um bom exercício fazer algumas produções em simetria, até para a gente poder brincar um pouquinho com as formas e com todas as possibilidades que a simetria nos dá, que são muitas e que devem ser utilizadas sim. Porém, a gente deve sempre avaliar se ela é a mais adequada ou se ela não está causando uma monotonia no espectador. E para a gente não ter risco da monotonia, a gente acaba apelando para um equilíbrio assimétrico, que, é claro, é um pouco mais trabalhoso de se usar, mas, ao mesmo tempo, é dinâmico. Porque você vai ter que usar elementos diferentes, você divide a obra no mesmo eixo imaginário, mas você não terá repetição dos elementos, você terá elementos diferentes. Porém, esses elementos têm que ter o mesmo peso. Então, na assimetria, os elementos não são repetidos, mas são distribuídos de forma que os pesos estejam contrabalançados. Isso é o importante e é o mais difícil da gente conseguir na assimetria. Exemplo de equilíbrio assimétrico. É uma obra de Gainsborough, e ele retrata aí essa paisagem, que é figuras com um carrinho na beira de uma estrada. E reparem bem como ele traz uma massa mais densa e mais escura ao alto, no canto ao alto da direita, e ele traz essa claridade no meio da obra, e em primeiro plano ele traz essa área um pouco mais escura, que é esse tronco com esse gramado, fazendo esse contraste entre a claridade do meio da estrada e volta ali a massa escura mais ao fundo. Então, em destaque está ali essa carroça, aí tem algumas figuras ali, mas como ele conseguiu, por meio da assimetria, trabalhar com duas massas escuras que são equilibradas por esse contraste aí no meio. Então, é uma maneira mais difícil, mas é uma maneira mais elaborada, é mais trabalhosa, mas ela é mais rica na sua forma de se expressar. E o equilíbrio em retratos é outro elemento que a gente tem que ficar bem atento, porque no retrato a gente tende logo a centralizar o rosto da pessoa e fazer aquele retrato a partir do busto e repetir essa fórmula. No entanto, quando a gente vai representar a figura humana sempre tem um peso muito maior do que outras figuras quando a gente vai produzir uma composição. Então, se tem a figura humana, já fique atento, porque o peso ali será maior. Então, se você não quer fazer apenas um retrato, você quer colocar figuras humanas em uma cena, cuidado com o peso que você vai destinar a essas figuras. Então, elas já têm que ser colocadas num tamanho mais adequado, elas têm que ser distribuídas na composição de uma forma muito bem pensada para que não vire apenas um retrato. E quando a gente vai fazer, mesmo quando a gente vai fazer um retrato, a gente pode utilizar de alguns recursos para que ele também não fique monótono, que não fique uma obra sem aquele chamariz, sem aquele ritmo que chame um pouco mais a atenção. A gente tem aqui um retrato produzido por Amedeo Modigliani, e o Modigliani coloca esse grande chapéu, né, que ocupa aí uma grande parte da tela, chamando muita atenção. Então, ele coloca a posição da figura humana um pouco mais deslocada para um lado, para a direita, e coloca esse cabelo com bastante claridade e esse chapéu aí por cima que traz uma massa muito contrastante, que traz um peso que fica bem distribuído com todo o restante do retrato. Então, para fazer o retrato, a gente não precisa
apenas centralizar a figura e dar o destaque para o rosto. A gente utiliza de alguns recursos, mexe um pouquinho com os elementos visuais que a gente vai trabalhar, a gente pode jogar muito com a cor e com a textura, porque esses elementos também vão mexer com o equilíbrio final da obra. Então, concluindo, não esqueça sempre de observar os pontos de tensão da sua obra, trabalhar com os elementos visuais da sua composição, distribuindo-os simétrica ou assimetricamente, mas que eles estejam bem distribuídos, fazendo com que a sua composição seja atrativa, agradável e confortável para o espectador. Bons estudos!